Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje vai te ensinar a combinar filtros com operadores lógicos AND, OR, NOT, para que a gente possa refinar ainda mais as nossas buscas, facilitando sempre a nossa análise. Então, se você quer aprofundar os teus conhecimentos em relação aos filtros no Wireshark, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que tu vai gostar. Vamos lá para a telinha do computador então? Muito bem, pessoal. Eu estou aqui com a tela do meu Wireshark aberta, com aquela mesma captura que a gente já tinha analisado os filtros no nosso vídeo passado. Então, eu vou estar trabalhando exatamente sobre eles, porém realizando filtros mais seletivos, através dos nossos operadores lógicos. Vamos começar com o método AND. Então, pessoal, eu estou com todos os meus pacotes sendo apresentados e eu vou começar utilizando um simples filtro de camada 5, SIP. Você pode ver que ele está apresentando diversos pacotes para mim, tanto o UDP quanto o TCP. Então, eu quero reduzir o escopo da minha busca com o método AND. Eu quero pegar tudo que for SIP, mas que também seja TCP. Ou seja, eu vou usar a string SIP e TCP, porque o meu resultado eu quero que seja tudo que for SIP transportado sobre TCP. Vamos lá então? Então eu vou colocar o meu primeiro filtro, SIP. Vou digitar AND e vou colocar TCP, que é o meu segundo filtro. Somente a intersecção entre esses dois resultados é o que será apresentado. E olha só que interessante, o Wireshark descartou tudo que é SIP, mas que também seja UDP, apresentando somente SIP transportado sobre a camada de transporte TCP. Vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar tudo que for SIP, mas que também seja UDP. Eu vou simplesmente tirar TCP daqui e eu vou colocar UDP. A minha busca ficou ainda mais reduzida. Vamos agora brincar um pouquinho mais com esses filtros. Eu vou colocar SIP and TCP. Ok? Então, a partir daí, eu estou apresentando para vocês, como a gente já viu, apenas o que é SIP transportado sobre a camada de transporte TCP. Porém, eu quero buscar somente um método invite transportado sobre TCP. Vamos ver como isso funciona. Então, eu vou vir aqui sip.método igual a invite. A gente já conhece esse filtro. And TCP. Olha só que interessante. Ele vai mostrar somente os pacotes SIP cujo método são igual a invite, porém que foram transportados sob a camada de transporte TCP. Então o escopo da minha busca ficou ainda mais reduzido. Vamos pegar somente pacotes DHCP agora. DHCP. Você pode ver que está apresentando diversos resultados, ou seja, DHCP requests gerados pelos endereços IPs 10.010.251 e também 10.010.249. Vamos limitar o escopo da minha busca pelo protocolo DHCP, combinando ele com o endereço IP 249, ou seja, DHCP and IP.address igual a 10.0.10.249. Perceba que todos os pacotes que não estão relacionados com o endereço IP 10.010.249, eles não vão mais ser apresentados. E olha só que interessante, eu reduzi o escopo da minha busca, combinando o resultado da busca por DHCP junto com o endereço IP 10.010.249. Gostou? Eu vou filtrar apenas por DNS. Perceba que eu tenho bastante tráfego DNS gerado pela minha máquina. Eu quero limitar o escopo da minha busca DNS. Vamos dar uma olhada. Então, eu vou pegar dns.query.name igual a cipserver.local. Então, você pode ver que a minha máquina está gerando diversas queries para diversos endereços IPs. Inclusive esse 216.146.35.35, que deve ser algum servidor DNS que está configurado em algum lugar aqui. E essa mesma busca, cipserver.local, ele está realizando também para outro endereço IP, por exemplo, 92.168.100.1. E eu vejo que esse servidor DNS responde às minhas queries. Porém, esse outro endereço IP aqui, 216.146.35.35, ele não está respondendo. Então eu quero eliminar esse cara das minhas buscas. Eu quero que relacione DNS apenas com o endereço IP 192.168.100.1. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método AND IP.address igual a 92.168.100.1. Olha só que interessante. Ou seja, agora eu só estou apresentando as queries DNS que foram geradas e respondidas pelo endereço IP 192.168.100.1 e essas queries DNS têm que estar relacionadas com o cipserver.local. Gostou desse filtro? Você viu como as suas buscas ficam muito mais seletivas a partir do momento em que você reduz o escopo delas combinando os filtros com o método AND? E se você estiver gostando desse assunto, aproveita e senta o dedo no curtir, se inscreve no canal também, porque isso me incentiva pra caramba a continuar produzindo conteúdo a respeito de Wireshark aqui para vocês. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora no método OR.
Esse método serve para adicionar resultados à tua busca. Ou seja, se você quiser apresentar o protocolo SIP, mas também quer apresentar as resoluções DNS que ocorreram durante a negociação SIP. Vamos dar uma olhada. Então eu tenho aqui a minha busca por SIP, mas eu quero apresentar as queries DNS também durante o momento em que esses pacotes SIP foram trocados. Então eu vou simplesmente adicionar OR DNS, SIP ou DNS. Eu vou estar apresentando esses dois protocolos juntos nos resultados de busca do Wireshark, SIP ou DNS. Agora, ele está mostrando para mim todas as requisições SIP, mas também está mostrando as requisições e respostas DNS que foram geradas durante esse momento. Ah, mas aqui ele está gerando DNS para tudo quanto é coisa. Como é que eu faço para buscar somente as requisições DNS geradas que estão relacionadas ao meu protocolo SIP? Vamos refinar ainda mais a busca do DNS. Então, SIP or dns.query.name igual a sipserver.local. Agora, ele está relacionando todo o protocolo SIP, seja UDP, seja TCP, mas também está apresentando todas as requisições DNS geradas que foram feitas para sipserver.local. Ah, mas aqui eu não estou gostando que está apresentando as queries feitas para aquele servidor DNS que não está resolvendo o sipserver.local. Como é que eu faço para mostrar só as requisições que foram respondidas? Vamos adicionar mais um operador lógico ao nosso filtro. Eu quero que a saída do Wireshark apresente apenas as queries realizadas para o nosso servidor DNS 192.168.100.1. Porém, a query tem que ser sipserver.local. Como é que eu faço isso? Aqui entra um método de agrupamento, ou seja, eu quero mostrar tudo que seja SIP, mas eu quero que adicione a saída tudo que for DNS relacionado a sipserver.local e o endereço IP seja o 92.168.100.1 e eu fecho o meu agrupador. Perceba que quando eu apertar o Enter, essas queries aqui que foram geradas para 216.146.35.35, elas vão ser omitidas. Vamos apertar o Enter então. E olha só que interessante, todo o meu protocolo SIP sendo apresentado aqui e as queries e respostas geradas para o servidor DNS 192.168.100.1 estão sendo apresentadas aqui, não mais aquele endereço IP estranho que eu não conheço. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre o método NOT. É um método de negação, ou seja, ele inverte a saída que vai ser apresentada pelo filtro do Wireshark. Olha só que interessante esse caso. Se eu simplesmente apresentar esse filtro dns.query.name igual a sipserver local e ip.address 192.168.100.1, ele vai mostrar para mim todas as queries geradas DNS para esse fqdn sipserver.local que foram enviadas ou recebidas pelo endereço IP 192.168.100.1. Mas, a partir do momento que eu coloco o método NOT na frente do meu endereço IP, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Eu simplesmente inverti o resultado. Por quê? Porque agora eu estou buscando a query que foi gerada para sipserver.local e que não está relacionada com o endereço IP 192.168.100.1, ou seja, ele buscou todas as queries que foram geradas para sipserver.local para aquele endereço IP 216.146.35.35. Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo. Eu vou tirar a negação daqui da frente do endereço IP. Eu tenho aquela minha saída original, ou seja, as queries que foram geradas para sipserver.local para o endereço IP 192.168.100.1, mas a partir do momento que eu coloco o NOT na frente da query DNS, olha só que interessante, ele vai trazer todos os resultados de todas as queries que foram geradas para 192.168.100.1, mas que não são para sipserver.local. Então aqui você pode ver todos os tipos de query que foram geradas para o meu servidor DNS que não estão relacionadas com sipserver.local. Às vezes é mais fácil você buscar alguma coisa dessa forma, negando uma informação e apresentando todo o resto, do que criar filtros para tentar apresentar todo o resto para não apresentar apenas uma única informação. Será que ficou confuso isso? Espero que você tenha entendido. E aí, gostou dessas dicas? Então se tu gostou, aperta o botãozinho aqui, o curtir nesse vídeo, que isso me incentiva pra caramba a continuar produzindo conteúdo sobre o Wireshark para vocês. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma conversada agora sobre o método de agrupamento no Wireshark. Isso aqui é muito útil quando você precisa filtrar uma série de protocolos de um único endereço IP específico, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Se eu quiser pegar todo o tráfego SIP, RTP, ICMP e DNS que foi gerado para um único endereço IP específico, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um agrupador, abrindo parênteses, coloco todos os protocolos que eu quero, SIP, or RTP, or
DNS or ICMP e eu vou fechar o meu agrupador. O que acontece a partir desse momento? Ele vai mostrar para mim todo o tráfego SIP, ou RTP, ou DNS, ou ICMP. Nada mais do que isso. Mas eu quero todos esses protocolos relacionados com um único endereço IP. Como é que eu faço agora? Simplesmente coloco o método end com a saída do meu agrupador. ip.address igual 172.16.0.100. Ele vai mostrar para mim todo o tráfego daqueles 4 protocolos que estão ali no filtro que foram enviados ou recebidos do meu endereço IP 172.16.0.100. É para isso que esses agrupadores funcionam. Deixa eu te apresentar um outro exemplo bem bacana. Eu quero começar aqui pegando todo o tráfego SIP que não seja UDP, ou seja, somente SIP over TCP. Como é que eu faço isso? SIP and UDP negado. Ah, mas eu quero adicionar a esse filtro os meus eventos DNS gerados na rede. Então, eu vou simplesmente agrupar isso daqui e eu vou adicionar o DNS. Muito bem, só que ele está mostrando todas as requisições DNS geradas, inclusive as que não me interessam aqui no escopo da minha análise. Então, como é que eu faço para apresentar somente as requisições DNS para sipserver.local? Então, eu vou deixar mais seletivo o meu filtro DNS. Vem comigo. dns.query.name igual a sipserver.local. Muito bem, tirou todas aquelas requisições DNS que não fazem parte do meu escopo. Mas ainda está sendo apresentado requisições DNS para um servidor DNS que eu não conheço, que não está resolvendo elas, que é esse aqui, 216.146.35.35. Como é que eu faço para tirar esse cara daqui? Então, existem duas formas. Eu vou agrupar as minhas saídas DNS and vou negar o endereço IP 216.146.35.35. Ou seja, eu vou pegar tudo que é SIP que não seja o DP, ou eu vou pegar todas as minhas queries feitas para sipserver.local que não foram para esse endereço IP 216.146.35.35. Veja só o resultado da minha busca. O que ele está mostrando para mim? Tudo que é SIP que é over TCP, tudo que é DNS que foi especificamente para sipserver.local, que não foram enviadas para 216.146.35.35, e o Wireshark pegou o resultado desses dois agrupadores e apresentou para mim na saída do filtro. Olha só o poder que esses operadores lógicos eles acrescentam aos filtros quando você sabe utilizar bem eles no Wireshark. Não ficou muito mais seletivo a tua busca, apresentando somente o que você quer, tirando tudo o que tu acha que não precisa, para que você possa ver apenas o que você acha que é necessário para a sua análise? E por último, pessoal, eu quero apresentar para vocês o método contains. Esse aqui é um baita de um quebra-galho. Dá uma olhadinha só no que ele é capaz de fazer. Vem comigo. Esse método contains, geralmente eu utilizo ele quando eu não sei muito bem o que buscar. Ele é muito genérico, porém ele tem a capacidade de olhar dentro do protocolo que você está selecionando e ver dentro de qualquer valor dos cabeçalhos dele se contém alguma informação que você esteja buscando. Eu vou colocar aqui SIP. O que ele traz para mim? Ele traz tudo o que tem relacionado a SIP, mas eu quero pegar apenas o que contiver 626. Contains 626. Olha só que interessante o que o Wireshark me trouxe. Ele me trouxe alguns resultados que eu posso ver aqui que eu tenho dois SIP servers diferentes que estão me trazendo informações referente a 626 dentro do protocolo SIP. Por quê? Se você for ver aqui, nesse pacote de registry, por exemplo, eu tenho aqui no meu call ID a informação 626. Por isso que ele me trouxe no resultado dessa busca. E aqui, sobre esse outro SIP server que eu tenho, ele me trouxe o ramal 626. Esse é o motivo dele trazer o resultado dessa forma. Ele é extremamente genérico, porém, quando você não sabe muito bem o que você está procurando, ele é um bom start para que você possa ir reduzindo depois a sua busca. Vamos dar uma olhada num outro exemplo. SIP contains 1000. SIP contains 1000. Todos os métodos SIP relacionados com o número 1000. Tá? Aqui no caso, 1000 é o número de um ramal que eu tenho, então ele me trouxe esses resultados. Outro exemplo aqui sobre um outro protocolo. DNS contains SIP server. Tudo que tiver relacionado com o protocolo DNS que contém a palavra SIP server dentro do protocolo, dentro da camada de sessão, vai ser apresentado aqui. Eu posso reduzir ainda mais esse escopo daquela forma que a gente já conhece. Eu vou agrupar isso daqui, and ip.address igual 92.168.100.1, por exemplo. Olha só, somente as queries geradas e respondidas pelo meu servidor DNS. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo de hoje, a gente aprendeu a combinar os filtros no Wireshark através dos operadores lógicos AND, OR, NOT, agrupamentos e também
o famoso contains. Esses operadores lógicos servem para refinar ainda mais as nossas buscas, sempre de forma a combinar filtros para que a gente possa apresentar somente o que a gente precisa na tela do Wireshark. Então, se você gostou do conteúdo, aproveita e deixa aquele like no vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal também. E caso conheça alguém que possa vir a gostar deste conteúdo, compartilhe o vídeo. Isso também me incentiva muito a continuar produzindo material aqui para vocês gratuitamente sobre o Wireshark. Um abraço a todos.